Bem-vindo à Escola de Inovação e Tecnologia. Na temática Computadores, iniciaremos agora o nosso curso. Computadores 1. Computação 1 é um curso introdutório sobre computadores, contextualizando a sua importância no mundo atual, conceitos fundamentais e seus principais componentes. O domínio sobre computadores e seus componentes é fundamental para as pessoas independentemente do setor e área de atuação. Não é apenas uma habilidade técnica valiosa, mas também se tornou uma competência essencial para o sucesso do profissional em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Esta será nossa grade curricular. Passaremos pela importância da computação no mundo atual, depois falaremos o que é um computador e, de forma detalhada, apresentaremos seus principais componentes e como eles se interagem. A seguir, iniciaremos o nosso curso com o módulo Introdução à Computação. Vamos lá. Módulo 1. Introdução a computadores. Vivemos uma era em que a computação não é apenas uma ferramenta, e sim o motor que impulsiona as transformações que acontecem em nosso mundo. A crescente interconectividade e a capacidade de processamento computacional redefinem radicalmente a forma que vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Em nosso cotidiano, a computação tem grande importância e podemos citar alguns exemplos. A computação facilitou a conectividade global, encurtando as distâncias, permitindo comunicação instantânea, conectando comunidades em qualquer lugar do mundo. Acelera a inovação e avanço tecnológico, tais como inteligência artificial, realidade virtual, e impacta diversas áreas como medicina, indústria, varejo, logística e a sociedade como um todo. A computação transforma os negócios e a economia. Através dela, conseguimos medir eficiência operacional, analisar dados para a tomada de decisões estratégicas, melhorando produtos e relacionamento com clientes. A computação é uma ferramenta que permite uma melhor capacitação pessoal e profissional, pois nos auxilia em atividades cotidianas e profissionais, que permite nos especializarmos, desenvolver novas habilidades, resolver problemas complexos para nos diferenciar no mercado de trabalho. Também atua em grandes temas, nos auxiliando nas soluções de desafios globais, tais como mudanças climáticas, saúde pública e segurança. E, por fim, a computação é essencial na educação e acesso ao conhecimento. Hoje temos a democratização, a aprendizagem em qualquer lugar e em qualquer momento, fornecendo múltiplas plataformas tecnológicas que nos permite aprender e evoluir nosso pensamento. O presente e o futuro estão ligados à computação. Estamos navegando em uma era de possibilidades sem igual, e a chave para desbloquear este potencial está na compreensão da computação e evolução tecnológica. O que é um computador? Computador é uma máquina eletrônica capaz de processar dados de acordo com instruções pré-programadas. Consiste em um conjunto de hardware e software que, atuando em conjunto, permite realizar uma variedade de tarefas, desde cálculos complexos até a navegação na internet. Os computadores desempenham um papel fundamental em várias áreas da vida moderna, sendo utilizado para fins educacionais, profissionais, entretenimento, comunicação, entre outras. Além destas funções tradicionais, tornou-se uma ferramenta essencial para o impulsionamento da inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Estas áreas da computação envolvem algoritmos e modelos para que o computador aprenda padrões a partir de dados e execute tarefas complexas sem programação explícita. A capacidade de um computador aprender e adaptar-se ao ambiente torna-se essencial para impulsionar avanços significativos em diversos campos, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia e realizamos tarefas complexas. Introdução a hardware e software de computadores. O computador é composto de dois principais componentes: o hardware, que representa todos os componentes físicos do computador, tais como peças, equipamento, placas, circuitos integrados.
e o software que representa todos os componentes lógicos, como sistema, aplicativos e programas. Qualquer computador necessita destes dois componentes: o hardware responsável componente técnica e o software para controlar e gerenciar o seu funcionamento. Agora vamos falar sobre o hardware. O hardware é composto pelos componentes físicos de um computador, e seus principais componentes são unidade central de processamento, que chamamos de CPU, memória RAM, armazenamento, placa-mãe, placa de vídeo, fonte de alimentação e periféricos. A seguir, vamos descrever as funções básicas de cada um destes componentes de hardware. Esta é uma imagem gerada por inteligência artificial que representa uma placa-mãe com seus principais componentes e interconexões. Ela mostra a CPU, memória RAM, disco de armazenamento, GPU, fonte de alimentação, além de conexões periféricas como portas USB, entradas de áudio e saídas de vídeo. Unidade Central de Processamento, a CPU. A Unidade Central de Processamento CPU é o cérebro do computador, responsável em realizar operações e processar dados. Algumas de suas principais funções são: execução de instruções. A CPU executa instruções armazenadas em memória, realizando operações lógicas, aritméticas e de controle. Decodificação de instruções. Interpretação de instruções binárias armazenadas em memória, convertendo-as em ações específicas. Controle de fluxo. Gerencia o fluxo de dados e instruções, garantindo a execução correta das operações. Gerenciamento de registradores. Utiliza registradores internos para armazenar dados temporários durante operações. Busca de instruções, busca as próximas instruções na memória, seguindo a ordem sequencial de programas. Decodificação e execução paralela. Em CPUs modernas, algumas instruções podem ser decodificadas e executadas em paralelo para melhor desempenho. Acesso à memória, lê e grava dados na memória RAM, essencial para armazenar temporariamente informações durante o processamento. Cálculos matemáticos. Realiza operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Execução de instruções condicionais. Avalia condições e executa instruções com base nos resultados, permitindo a criação lógica condicional. Controle de barramento. Coordena a comunicação entre diferentes componentes do computador por meio de um barramento de dados, endereço e controle. Mais algumas funções essenciais de uma central de processamento. Cache de instruções de dados. Utiliza a memória cache para armazenar temporariamente dados e instruções frequentemente acessados, melhorando a eficiência. Controle de clock. Sincroniza as operações da CPU com um relógio interno, determinando a taxa de processamento. Estas funções são essenciais para o funcionamento de um computador. A unidade central de processamento garante que as instruções sejam processadas corretamente e que as operações sejam executadas de maneira rápida e precisa. Agora vamos falar da memória RAM. A memória de acesso randômico, conhecida como memória RAM, é um dos principais componentes do computador. Seu conceito básico é armazenar informações temporária para diversas finalidades. Dentre elas, podemos citar: armazenamento temporário. A RAM armazena temporariamente dados e instruções que estão sendo utilizados ativamente pelo processador e outros componentes do sistema. Rapidez de acesso. O acesso a esta memória é mais rápida em comparação a dispositivos de armazenamento, tais como disco rígido ou SSD. Execução de programas e aplicativos em execução são carregados na RAM para permitir um acesso mais rápido e uma resposta mais ágil enquanto o computador está em uso. Armazenamento de dados variáveis. Dados variáveis, como variáveis de programa e resultados intermediários, são armazenados na RAM para facilitar o processamento contínuo. Manipulação multitarefa. A RAM permite execução eficiente de várias tarefas simultâneas, pois mantém os dados necessários de cada tarefa separadamente, facilitando a troca rápida de aplicativos.
Integração com o sistema operacional. O sistema operacional, seus componentes e drivers são carregados na RAM para garantir uma interação suave e eficiente entre o hardware e o software. Cache do sistema. A RAM atua como uma forma de cache de sistema, armazenando dados frequentemente acessados para reduzir a latência e melhorar o desempenho geral do sistema. Armazenamento de código de programa. O código do programa em execução é carregado na RAM para que o processador possa acessá-lo rapidamente, permitindo a execução de instrução de forma eficiente. Memória volátil. A RAM é volátil, significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado. Interação com outros componentes. A RAM facilita a transferência rápida de dados entre diferentes componentes do sistema, como o processador, a placa-mãe e outros dispositivos. Neste tópico, vamos falar sobre o armazenamento. Para o uso efetivo de um computador, é necessário que os dados que trabalhamos no nosso dia a dia sejam armazenados de forma permanente em nosso computador, para que possamos salvar e retomar o trabalho e outro momento, guardar histórico de informações ou nossos documentos pessoais. O hardware de armazenamento de um computador, em sua finalidade principal, é fornecer um meio de armazenamento de longo prazo para o sistema, mesmo quando o computador é desligado. Os aspectos fundamentais da função de um hardware de armazenamento são armazenar dados permanentemente, possuir mecanismo de leitura e gravação, capacidade de armazenamento elevado e velocidade de rotação para discos rígidos. Existem dois tipos de armazenamento permanente, sendo disco rígido, conhecido como HD, e disco de estado sólido, conhecido como SSD. Sobre o disco rígido. O disco rígido, ou HD, é o hardware que possibilita o armazenamento permanente desde o início da existência dos computadores, utilizado até hoje. E suas principais características são chamado de Hard Disk Drive, mas conhecido como HD. Armazenamento de longo prazo. O HD armazena dados de forma permanente, mesmo quando o computador está desligado. É ideal para armazenar grandes quantidades de dados. Gravação e leitura magnética. O HD utiliza tecnologia magnética para gravar e ler dados. Discos magnéticos giram em altas velocidades, e a cabeça de leitura e gravação movem-se sobre a superfície para acessar informação. Capacidade de armazenamento elevada. Os HD geralmente oferecem maior capacidade de armazenamento em comparação aos SSD, tornando-os adequados para armazenamento massivo de dados. Economia de custo por gigabyte. Os discos rígidos são geralmente mais econômicos em termos de custo por gigabyte, tornando uma opção atraente para armazenamento em larga escala. Vamos falar agora sobre os discos de estado sólido. O SSD também é um hardware para armazenamento permanente, sendo uma evolução dos discos rígidos, possuindo algumas novas características, sendo Solid State Disk, mais conhecido como disco de estado sólido, ou SSD, armazenamento de longo prazo. O SSD armazena dados de forma permanente, mesmo quando o computador está desligado. Armazenamento rápido e sem partes móveis. O SSD armazenam dados em chips de memória flash, eliminando a necessidade de partes móveis. Isso resulta em acesso mais rápido aos dados e maior durabilidade em comparação ao HD. Alta velocidade de leitura e gravação. O SSD oferece taxas de leitura e gravação significativamente mais rápidas em comparação ao HD, proporcionando inicialização mais rápidas do sistema operacional e programas. Eficiência energética. Por não possuírem partes móveis, o SSD consome menos energia do que o HD, resultando em maior eficiência energética e menor calor gerado durante o uso. Resistência a choques e vibrações. Como não há partes sensíveis, o SSD é mais resistente, tornando-os ideais para uso em dispositivos portáteis e ambientes mais adversos. Menor formato e peso. O SSD geralmente é mais compacto e leve do que o HD. Isso o torna ideal para dispositivos portáteis,
como notebooks e tablets. Vida útil prolongada. Embora a tecnologia de memória flash tenha número limitado de ciclos de gravação, o SSD moderno inclui recursos de gerenciamento de desgaste que prolongam sua vida útil. Silenciosos. Como não possuem partes móveis, os SSDs operam de forma silenciosa. Vamos conhecer mais um componente de hardware de computador, a placa-mãe. A placa-mãe, ou motherboard, é o componente central de um computador, servindo como uma plataforma que conecta e coordena diversos elementos essenciais para o funcionamento eficiente do computador, tais como conexão com componentes essenciais. A placa-mãe atua como uma plataforma central, fornecendo conexões físicas e elétricas para os componentes essenciais, como processadores, memórias, placas de extensão e outros. Slots de expansão. Oferece slots de expansão para placas adicionais, como placas de vídeo, placa de som e outros periféricos, permitindo a personalização e expansão das capacidades do sistema. Conexões de armazenamento. Integra interfaces para conectar dispositivos de armazenamento, como HDs e SSD. Circuito de alimentação. Inclui circuitos de alimentação elétrica para fornecer energia estável para o processador e outros componentes, garantindo um funcionamento adequado ao sistema. Chipset. O chipset controla a comunicação entre o processador, a memória, as placas de expansão e outros periféricos. Ele desempenha uma função vital na coordenação das operações do sistema. Conectores USB e outras portas. Possui conectores USB e outras portas para facilitar a conexão de dispositivos externos, como teclado, mouse, impressora, câmeras e outros periféricos. BIOS e firmware. A placa-mãe contém o firmware, que fornece instruções básicas para a inicialização do sistema. Ela configura o hardware e inicializa o sistema operacional. Conexão de rede. Incorpora portas de rede Ethernet para permitir a conexão com redes locais, LAN. Conectores para ventoinha e esfriamento. Fornece conectores para ventoinhas e sistema de resfriamento, garantindo a dissipação adequada de calor dos componentes, como o processador. Conexão de vídeo. Algumas placas-mãe incluem conectores de vídeo integrados, tais como HDMI, DVI, DisplayPort, para permitir a conexão direta com monitores. Outros elementos essenciais da placa-mãe. Portas de entrada e saída. Oferece portas de entrada e saída para periféricos como teclado, mouse, impressora, permitindo a comunicação eficiente entre o computador e estes dispositivos. Gerenciamento de energia. Inclui recursos de gerenciamento de energia que permitem a economia de energia quando o sistema está ocioso e faz a distribuição eficiente de energia conforme necessário. BIOS e firmware atualizável. Muitas placas-mãe possuem BIOS e firmware atualizável para suportar novos processadores, corrigir bugs e melhorar a compatibilidade com novos componentes. Segurança. Algumas placas-mãe possuem recursos de segurança, como TPM Trusted Platform Module, que ajuda a proteger informações sensíveis e a fortalecer a segurança do sistema. Falaremos agora sobre a unidade de processamento gráfico, a GPU. A principal função da placa de vídeo é processar informações gráficas, aliviando a carga do processador CPU e permitindo a exibição de imagens e vídeos. Outras funções de uma placa de vídeo são renderização de gráficos 2D e 3D. A GPU é responsável pela renderização de gráficos 2D e 3D, o que é essencial para a exibição de jogos, vídeos, animações e interfaces de usuário modernas. Saídas de vídeo. Fornece portas de saída de vídeos, como HDMI, DVI, DisplayPort, que permite a conexão com monitores e outros dispositivos de exibição. Decodificação de vídeo. Muitas GPUs possuem hardware dedicado para decodificar vídeos, contribuindo para uma reprodução suave e de conteúdos em alta definição e ultra alta definição. Aceleração de processamento.
Acelera operações gráficas e cálculos paralelos, sendo essenciais para tarefas que exigem grande poder de processamento, como edições de vídeos, modelagem 3D e aprendizado de máquina. Memória gráfica. Possui sua própria memória dedicada que armazena texturas, modelos 3D e outros objetos gráficos, proporcionando acesso rápido aos recursos visuais. Suporte a múltiplos monitores. Muitas GPUs suportam conexão com vários monitores, permitindo configuração de exibição estendida ou duplicada para aumentar a área de trabalho. Shader Cores. Utiliza shaders para processar efeitos visuais complexos, proporcionando iluminação avançada, sombras, reflexos e outros aspectos gráficos detalhados. Resolução e taxas de atualizações elevadas. Permite a exibição de resolução mais altas e taxas de atualizações mais rápidas, contribuindo para uma experiência visual mais nítida e suave. Resfriamento eficiente. Geralmente inclui soluções de resfriamento, como ventoinhas ou sistema de refrigeração líquida, para dissipar o calor gerado durante operações intensivas. Compatibilidade com tecnologias gráficas avançadas. Suporte tecnologias como Ray Tracing, que simula o comportamento real da luz para proporcionar gráficos mais realistas. A fonte de alimentação. A fonte de alimentação desempenha um papel crucial na estabilidade e confiabilidade do sistema, fornecendo energia necessária para todos os componentes operem de maneira eficaz e segura. Outras características essenciais são: fornecimento de energia. A função principal da fonte de alimentação é converter a energia elétrica da tomada em forma utilizável para o computador, fornecendo energia para todos os componentes. Proteção contra sobretensão. Oferece proteção contra sobretensão, evitando que os componentes sejam danificados devido a picos de voltagem. Proteção contra sobrecorrente. Inclui proteção contra sobrecorrente para evitar danos causados por picos de corrente elétrica. Proteção contra curto-circuito. Apresenta proteção contra curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia se for detectada uma conexão inadequada. Ventoinha de refrigeração. Integra uma ventoinha de refrigeração, garantindo que a fonte de alimentação permaneça em uma faixa de temperatura segura durante o uso do computador. Estabilidade de tensão. Mantém uma tensão estável e constante para os componentes, garantindo um funcionamento consistente do sistema. Ruído elétrico. Mantém o nível de ruído elétrico dentro de limites aceitáveis para garantir uma alimentação limpa e estável. Os periféricos de um computador. Um periférico é um dispositivo externo conectado a um computador para fornecer funcionalidades adicionais ou facilitar a interação entre o usuário e o sistema. Estes dispositivos são essenciais para expandir as capacidades de um computador. Alguns exemplos: teclado. Dispositivo de entrada para inserção de textos e comandos. Mouse. Dispositivo apontador usado para interagir com a interface gráfica do sistema. Monitor. Display visual que exibe informações, imagens e vídeos gerados pelo computador. Impressora. Periférico de saída que produz cópias físicas de documentos digitais. Alto-falante. Dispositivo de saída de áudio para reprodução de sons e música. Webcam. Câmera de vídeo utilizado para videochamadas, streaming e captura de vídeo. Microfone. Dispositivo de entrada para captura de áudio, utilizado em videoconferências, gravações e comunicação por voz. Vamos iniciar um novo tópico, onde falaremos sobre softwares. O software é a componente lógica de um computador, sendo crucial para o seu funcionamento. O software é um conjunto de instruções lógicas e codificadas que permite ou direciona o computador a executar tarefas específicas. O software é responsável em gerenciar o hardware, processar dados e fornecer uma interface que permite que os usuários interajam com o computador de maneira eficiente. Alguns softwares importantes para o funcionamento de um computador: sistema operacional, drivers, aplicativos,
firmware, antivírus e atualizações. A seguir, vamos descrever as funções básicas de cada um destes componentes de software. Esta é uma imagem gerada por inteligência artificial que ilustra o sistema operacional como um hub digital ou um centro de controle futurista, localizado centralmente. Partindo desse centro, há conexões para vários elementos. De um lado, pessoas de diferentes idades e origens usando computadores. Do outro lado, componentes essenciais do computador como a placa-mãe, CPU e disco rígido, e ao redor, periféricos comuns como monitores, impressoras e drives externos. O design enfatiza visualmente o papel do sistema operacional em unir o elemento humano e o aspecto técnico da computação. Você sabe o que é um sistema operacional? O sistema operacional é um software que atua como uma camada intermediária entre o hardware de um computador e o usuário, facilitando a interação, gerenciando recursos e permitindo a execução de programas e aplicativos. Possui um papel essencial no controle e coordenação de operações de um computador. Suas principais funções são gerenciamento de hardware, controla e coordena o acesso e ao uso eficiente dos recursos de hardware, como CPU, memória RAM, discos rígidos e periféricos. Interface com usuário. Fornece uma interface para que os usuários interajam com o computador, seja por meio de uma interface gráfica ou linha de comando. Gestão de arquivos e diretórios. Organiza e gerencia o armazenamento de dados por meio de sistemas de arquivo, permitindo a criação, modificação e navegação em arquivos e diretórios. Controle de acesso. Controla o acesso a recursos do sistema, garantindo que usuários e programas tenham permissão adequadas para executar determinadas ações. Multitarefa e multiprocessamento. Possibilita a execução simultânea de múltiplos programas e a divisão de tarefas para otimizar o uso da CPU. Sistema de gerenciamento de memória. Controla o uso eficiente da memória RAM, gerenciando a alocação e desalocação de memória para processos em execução. Sistema de arquivos virtuais. Abstrai o armazenamento físico, proporcionando uma visão lógica e consistente dos arquivos e diretórios, independentemente da localização física no disco. Comunicação com dispositivos de entrada e saída. Facilita a comunicação entre o computador e os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, impressoras. Inicialização do sistema. Coordena o processo de inicialização, carregando o núcleo e inicializando os serviços necessários para a execução do sistema operacional. Segurança do sistema. Implementa medidas de segurança, como autenticação de usuários, controle de acesso, garantindo a integridade e confiabilidade do sistema. Outras funções essenciais de um sistema operacional. Gerenciamento de redes. Suporta funcionalidade de rede, como configuração de IP, protocolos de comunicação e gerenciamento de conexões para facilitar a comunicação entre computadores. Atualizações e manutenção. Permite atualizações e manutenção do sistema operacional, incluindo correções de bugs, melhorias de segurança e atualizações de recursos para garantir um desempenho consistente e seguro. Outro software importante para o computador são os drivers. O driver é um programa que permite a comunicação eficiente entre o sistema operacional e os componentes de hardware de um computador. Ele atua como uma ponte, traduzindo comandos do sistema operacional em instruções compreensíveis para os dispositivos físicos. A seguir, temos algumas funções essenciais de um driver. Tradução de comandos. Converte comandos e solicitações do sistema operacional em instruções específicas, compreendidas pelo dispositivo de hardware. Gerenciamento de recurso. Facilita o acesso e a alocação eficiente de recursos de hardware, como processadores, memória e periféricos. Compatibilidade. Garante a compatibilidade entre o sistema operacional e os dispositivos, permitindo que diferentes componentes de hardware
operem em harmonia. Melhoria de desempenho. Otimiza o desempenho dos dispositivos, implementando algoritmos e ajustes específicos para garantir a eficiência e estabilidade. Atualizações e correções. Fornece atualizações regulares para garantir compatibilidade com novas versões do sistema operacional, corrigir bugs e aprimorar o desempenho e a segurança do hardware. Aplicativos de computador. Um aplicativo é um software projetado para executar tarefas específicas ou fornecer funcionalidades úteis para os usuários. Eles variam de propósito, abrangendo desde ferramentas de produtividade, entretenimento e comunicação. Algumas funções essenciais de aplicativos existentes para computadores. Execução de tarefas específicas. Fornece funcionalidades específicas para atender determinadas necessidades do usuário ou realiza tarefas específicas automaticamente. Interface de usuário. Apresentar uma interface interativa e amigável, facilitando a navegação e interação por parte do usuário. Processamento de dados. Manipular e processar dados, seja para cálculos, edição de conteúdos e outras funções relacionadas à finalidade do aplicativo. Interação com o usuário. Permitir que usuários forneçam dados de entrada e recebem saídas de maneira eficiente, facilitando a comunicação entre o usuário e o aplicativo. Soluções para necessidades específicas. Atender a uma necessidade específica do usuário, seja produtividade, entretenimento, comunicação ou qualquer outra finalidade específica para a qual o aplicativo foi desenvolvido. Vamos falar agora sobre firmwares. O firmware é um tipo de software incorporado diretamente em um hardware, responsável por fornecer instruções de baixo nível para dispositivos específicos. Ele está presente em diversos componentes eletrônicos, incluindo placas-mãe, periféricos e dispositivos embarcados. Algumas das funções essenciais de um firmware: inicialização do sistema. Inicia e configura o hardware durante o processo de inicialização, preparando o sistema para a execução do sistema operacional. Controle de dispositivos. Fornece instruções específicas para o funcionamento de dispositivos e periféricos conectados ao sistema, garantindo compatibilidade e funcionalidade. Atualizações e manutenções. Permite atualização para correção de bugs, aprimorar desempenho ou adicionar novos recursos. Segurança e proteção. Implementa medidas de segurança para proteger o hardware contra vulnerabilidades, garantindo a integridade e a segurança do sistema. Comunicação com o sistema operacional. Facilita a comunicação entre o hardware e o sistema operacional, atuando como uma camada intermediária para traduzir os comandos do sistema operacional em operações compreensíveis para o hardware específico. Software para antivírus e segurança. O antivírus é um software projetado para detectar, prevenir e remover ameaças de malware em um computador. Ele desempenha um papel crucial na segurança cibernética, protegendo o sistema contra vírus, spywares, trojans e outras formas de software malicioso. Algumas funções essenciais de um antivírus: detecção de malware. Identifica e analisa arquivos em busca de padrões associados a software malicioso, detectando a presença de vírus e outras ameaças. Prevenção em tempo real. Monitora ativamente a atividade do sistema em tempo real, impedindo que ameaças se instalem ou se propaguem antes que possam causar danos. Remoção de ameaças. Elimina ou isola arquivos e programas identificados como maliciosos. Atualizações de definições. Mantém uma base de dados atualizada de assinaturas e definições de malware, garantindo a eficácia contínua contra novas ameaças. Verificação programada. Oferece a capacidade de realizar verificações programadas no sistema, examinando arquivo e locais específicos em intervalos regulares para garantir a segurança contínua. Vamos falar agora de software de atualização. O software de atualização é essencial para os computadores. Manter o sistema operacional e outros softwares atualizados
é crucial para garantir a segurança, estabilidade e desempenho do sistema. Alguns motivos para manter o computador e software atualizados: segurança contra vulnerabilidade. Corrige brechas de segurança identificadas, impedindo a exploração por malware e ataques cibernéticos. Correção de bugs e problemas. Resolve bugs e problemas conhecidos que podem impactar negativamente a estabilidade e o funcionamento adequado do sistema. Melhorias de desempenho. Implementa otimizações garantindo uma experiência mais rápida e eficiente. Compatibilidade com novos recursos. Permite a adição de novos recursos e funcionalidades, mantendo o sistema operacional atualizado com as demandas tecnológicas em constante evolução. Você chegou ao fim deste curso. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso curso de Computação 1. Nosso curso introdutório sobre computadores. Esperamos que você esteja saindo daqui com novas habilidades e conhecimentos aprimorados. Obrigado por participar desta jornada junto ao Instituto de Tecnologia e Evolução do Pensamento Humano, o BRITE.